Não, totalmente. Na verdade, eu sempre falo isso quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou falar a respeito, que eu creio muito nisso. Comigo foi assim, que todo suicida, ou praticamente todo suicida, não quer se matar, ele quer matar a dor, ele quer matar aquele problema, ele quer matar aquele momento. Ele quer extinguir aquilo que está causando dor. E ele acaba achando que, não vivendo mais, ele não vai viver mais aquilo. Mas na verdade não era a primeira, né, a primeira intenção, o primeiro pensamento, a vontade principal, a vontade real, né? E às vezes, como eu estava te dizendo, um bate-papo já muda isso. Por isso que é muito diferente quando eu vou falar a respeito disso. É diferente quando eu passo estatísticas. Olha, está aumentando em todo mundo. Olha, no Brasil tem tantos isso. E eu dizer, olha, eu sentia isso. Eu senti isso. Eu fiz isso. Eu mudei por isso. Olá, bem-vinda ao Jornada da Vitória. Aqui a gente conta histórias, os exemplos de pessoas que estão ressignificando sucesso. Esse é o nosso propósito. Elas vêm aqui compartilhar suas trajetórias com você. Vamos juntos nessa jornada de aprendizados, experiências, emoção, transformação, vitória. Todas as quartas, às 8 horas da noite, uma nova entrevista aqui no meu canal. E eu conto com você para espalhar esses exemplos, compartilhando esse episódio. Manda esse vídeo, ou se você estiver ouvindo, o link do podcast para quem você gosta e acredita que possa ajudar na vida dela. Hoje quem está aqui com a gente é a Mariane Helena. A Mari é escritora, escreve poesias e crônicas. Com seu talento e sua arte, é agente de transformação na vida de muitas pessoas. Escreveu vários livros, vendeu muitos exemplares, recebeu inúmeros prêmios, mas eu não vou contar tudo não. Deixa a Mari contar pra gente, certo? Mariane, bem-vinda ao Jornada da Vitória. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada. Mari, vamos começar usando todo o seu talento e toda a sua poesia. Vou fazer uma pergunta bem profunda. Qual é o seu amor? O que você ama na vida? Hoje em dia o meu amor são as palavras, é escrever. O meu amor maior é escrever. E o que você coloca nessa escrita? Conta pra mim, como você coloca, como é esse processo de criação, de tirar o que tem dentro do seu coração, da sua alma e colocar no livro, colocar nas palavras? A dor é algo muito inspirador pra mim. Assim, os meus momentos de dificuldades, assim, geralmente são as coisas mais incríveis. Mas como eu tenho um trabalho de colunista em alguns lugares, eu tenho que escrever, mas normalmente não posso esperar estar num período difícil para escrever. Então, eu procuro outras formas, né? Buscar inspiração em outros lugares para poder estar escrevendo. E assim, a escrita, ela ressignificou a minha vida. Então, tudo que eu escrevo tem muito sobre mim e sobre o que eu sou e sobre o que eu me tornei através da escrita. Que bacana. E o seu prazer na vida, além de escrever, o que é? O que você ama fazer? Fora escrever, tem alguma coisa que você fala, pô, sou apaixonada por fazer isso? Eu sou apaixonada por música e desenho, eu gosto muito de desenhar. Não sou super desenhista, mas eu amo desenhar. Eu gosto muito, assim, me distrai muito também. Principalmente quando eu não tô conseguindo escrever nada, eu vou e pego e desenho. E tudo pra mim tem que ter música. Então, pra escrever, até pra pegar no sono, pra fazer de casa, na rua de um canto pro outro. Tem que estar com música. Música 24 horas. Que tipo de música? Conta aí, o que te inspira? MPB das antigas, assim, anos 70, 80, gosto muito. Mas gosto da MPB atual também, das coisas que estão saindo agora. E assim, eu acho muito poético a nossa MPB, né? Então, assim, pra mim é extremamente inspirador, assim, apaixonante.
A gente estava conversando antes de começar a gravação e você falou muito sobre o seu prazer de ler, de estudar. Desde sempre isso? Quando começou? Desde sempre. Eu aprendi... Ó, olha pra você ver. Eu aprendi a ler através da... Sabe aquelas capas de bolachões que tinham letras de música? Capa de disco. Aqueles discos antigos, né? Que provavelmente muita gente que tá assistindo ou ouvindo nem sabe o que é. As minhas tias eram professoras, elas gostavam muito de MPB e muito de ouvir música, e elas tinham muito dessas coisas. E ficava meio que jogado, assim, pelo chão. E eu ouvindo, ia tentando meio que acompanhar, e acabei começando a ler através... Imagina, você começar a ler através de Caetano, né? Difícil não virar poeta. E daí, eu entrei na primeira série e muito rápido li todos os livros infantis da sala de leitura. E eu queria ler mais e a escola não tinha mais nada para me oferecer. Daí, a professora da sala de leitura teve uma ideia de me dar uma poesia, que ela imaginou um texto curto, não é um livro tão elaborado, não é um romance, não é uma coisa tão elaborada. Poesias curtinhas, que se eu conseguisse ler, ela me daria mais. Pronto. Não li mais nada. Fisgada. É mesmo? Foi assim que começou esse amor pela poesia? Foi assim. Quantos anos isso? 7 anos. 7 anos apaixonado por poesia. Sim. E daí comecei a me comunicar através de poesia, sabe? Eu brincava com as minhas primas, criando rimas, sabe? E você também comentou do seu avô, né? Você falou das suas tias aí como professoras. Você comentou do seu avô que, apesar de não ter, como a gente pode dizer, educação de estudo, né? Mas provavelmente ele era uma pessoa... Ele é vivo ainda? Não. Provavelmente era uma pessoa muito sábia, né? Educação nem sempre é só nos livros, né? Educação vem da família, de como é criado. E pelo que você falou, devia ser de fato uma pessoa muito sábia que desde pequena te incentivou a estudar, a talvez virar professora. Como que foi essa influência do seu avô? Não, o meu avô é o homem da minha vida, foi meu primeiro grande amor, assim. Os meus pais trabalhavam e ele também trabalhava, mas ele entrava às 6 horas no serviço e saía às 2, e eu estudava de manhã. Então a gente passava a tarde toda juntos, né? Ele cuidava de mim para os meus pais trabalharem. Então, assim, tinha tarefa de escola. Ele não sabia, porque ele realmente não sabia ler nem escrever. Mas ele ficava no pé, assim, já fez? Tá certinho? Se esforçou? Se empenhou? Depois eu perguntava pra professora. E, assim, ele achava a profissão mais linda do mundo ser professora. Porque ele falava que é a profissão que cria todas as outras profissões. Então, é a profissão mestre, é a profissão melhor, assim. E ele queria muito que eu fosse professora. E ele gostava de me ver estudando. Eu sempre gostei muito de ler, então ele ficava admirando, assim, como se fosse uma coisa bonita mesmo, me ver com um livro. E foi um grande incentivador para eu estudar e gostar tanto de literatura, mesmo sem nem imaginar que seria escritora. E às vezes você usa um pouco desse... Lembra isso como uma inspiração também, desse carinho dele? Isso te motiva ainda hoje? Muito, principalmente que agora eu tenho contato nas escolas com crianças, né? Levo a minha história, levo as minhas oficinas de literatura, e daí eu sempre penso, assim, quando eu vou entrar numa sala de aula, eu sempre penso nele, assim. Espero que ele esteja orgulhoso, assim, que eu não sou professora de fato, mas querendo ou não, estou ensinando alguma coisa, né? Estou passando conhecimento de alguma forma. Com certeza, tenho certeza que ele está muito orgulhoso onde quer que ele esteja. E você educa não na sala de aula, né, como professora, mas com certeza pelas suas palavras, pelos seus livros, com certeza educa muitas crianças, muitas pessoas por aí. E
como falei, né, o seu avô provavelmente, apesar de não saber ler tão bem, é um grande sábio e com certeza eu concordo totalmente com ele do poder da educação. Acho que isso é uma das coisas que conecta muito a gente desde que a gente está batendo papo para conseguir te trazer aqui. É esse o poder da educação, o poder da leitura, o quanto transforma, o quanto inspira, o quanto traz outras realidades, né, outras histórias que com certeza as crianças, infelizmente, são poucas que começam a se apaixonar pela leitura aos 7 anos, principalmente por poesia, né? Sim, sim. E até eu não costumo, enquanto a gente faz as entrevistas aqui, eu não costumo citar outras entrevistas, mas me faz lembrar muito a entrevista que eu tive aqui com o Xuxa, que ele contou o quanto para ele é importante colocar no papel os problemas, as coisas que ele passa e tirar da cabeça dele, tirar do coração dele e colocar no papel. Ele fala, poxa, a hora que tá no papel já não tá mais em mim, aquilo me livrei. É um pouco o que acontece com você? Sim. Sim, é uma catarse. Eu voltei a escrever, porque assim, saiu do ensino fundamental, daí você já começa a pensar em vestibular, trabalho, profissão, enfim. Então eu já não tinha mais hábito de escrever. E foi num período muito difícil da minha vida que eu voltei a escrever. E eu percebi o quanto foi libertador e curativo estar ali no papel, né? Como foi transformador, até mesmo para me incentivar a ter esperança, tudo. Eu escrevia coisas que me motivassem. Então, assim, todas as coisas que estão dentro da gente mesmo, né? A gente acaba passando pro papel e nos dando força. É muito interessante como isso funciona. E Mari, posso chamar de Mari? Com certeza. E Mari, o dia que a gente está gravando hoje, foi um dia que, incrivelmente, eu acordei um pouco desmotivado. Eu que falo tanto de motivação, que busco tanto estudar motivação, entender não só a minha motivação, mas das outras pessoas, o que motiva para aprender e para passar para as nossas fãs, para as pessoas que assistem a gente. Mas hoje eu confesso que eu acordei num dia pouco motivado, questionando as decisões, principalmente no começo, né, de toda essa trajetória, dessa jornada com o meu canal, com essas iniciativas. O começo é um pouco duro, todo mundo que está começando aí tenho certeza que vai concordar comigo. E hoje foi um dia difícil. Eu tinha escrito um post no meu Instagram e tinha agendado no final de semana para cair hoje. E era justamente sobre motivação. E falava, se você tá difícil de encontrar a motivação ou tá com alguma dificuldade, lembra por que você começou. E serviu justamente para mim hoje. Ou seja, aquela motivação fez um loop e voltou para mim, que até eu comentei no meu próprio post, poxa, veio pro dia certo para mim. Então isso você também lê, o que você escreve algumas vezes e fala, poxa, olha... Sim, eu tenho o hábito de criar diários. E eu chamo de diário de bordo. Justamente porque eu levo tudo como se fosse uma grande viagem e que eu vou voltar e vou rever e reler mesmo e perceber por onde que eu passei, os caminhos que eu percorri e tal. E todos são diário de bordo 1, diário de bordo 2, é sempre diário de bordo. E eu escrevo todos os dias, muito isso. Quando eu não tô bem, eu escrevo tudo que eu não tô bem. Teve um dia, assim, que foi bem específico, que eu tava sentindo muita dor. E eu não conseguia expressar. E eu comecei a escrever dor. Dor, dor, dor. Uma atrás da... repetida vezes, uma atrás da outra. E no final da página, eu vi que já não tava doendo tanto mais. E eu falei assim... Gente, olha como isso é curativo, assim, literalmente, sabe? De você
tirar de dentro de si, né? Tirar aquele peso. Às vezes, talvez não fosse nem tanto dor física mesmo, né? Então, as palavras, ela tem esse poder para mim. E eu sempre crio dessa forma, para escrever, e depois de algum tempo, eu não leio no dia, mas depois de algum tempo, eu volto e leio para ver o que eu venci, sabe? O primeiro objetivo foi esse, sabe? Quando eu estava no hospital, eu falei, eu vou criar um diário de bordo, porque eu vou vencer isso aqui. E daí virou uma rotina minha, e eu leio depois de alguns dias para ver o que eu venci naquele dia, né? Ou o que eu conquistei, enfim, né? Maravilhoso, muito, muito bacana. E você também tem o costume de escrever, que eu tenho isso, aprendi, confesso que eu não faço todos os dias, tem dia que eu acabo esquecendo e perdendo, e depois eu tento voltar e relembrar, mas é um exercício que eu busco fazer. Você tem um momento de fazer a gratidão, de coisas que você tem para agradecer? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Principalmente, assim, depois de conquistas expressivas, sabe? Nossa, pra mim é tão mágico. Eu nunca me imaginei nesse lugar. Então, tudo pra mim é muito mágico. Até estar aqui falando com você, dando entrevista nunca. É tudo, assim, muito, muito mágico. Uma coisa que... O prazer é tudo meu, todo nosso, aliás. Uma coisa que nunca teve nos meus planos, né? Eu imaginava, sei lá, fazer administração, trabalhar numa empresa, ter filhos, amém, sabe? Eu nunca me imaginei ter essa vida que eu tenho hoje. Então, principalmente quando vem coisas assim muito significativas, assim, que me estralam os olhos, eu sempre agradeço, sempre vou nesses cadernos e registro o que aconteceu, mas sempre em forma de gratidão mesmo, né? Pela vida que eu tenho hoje, pelo que a vida tem me devolvido. Muito bacana. E você sabe que eu faço isso não só... Porque, óbvio, a gente sempre fica esperando aquele grande momento, aquele prêmio super esperado, ou, sei lá, um dinheiro muito grande, ou, sabe, uma alegria muito... E eu busco sempre, a todo dia, escrever as pequenas alegrias. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, todos os dias eu agradeço, eu escrevo pela saúde deles, agradecendo o quanto eles têm saúde, a união da nossa família, o nosso amor. Então isso é uma das coisas que eu, sabe, não só as grandes conquistas, que óbvio a gente tem que comemorar também, mas busco comemorar as menores. E por falar em grande conquista, aí é uma das coisas que eu quero aprender com você, porque eu não conheço, é o que é você é comendadora de literatura, Dona Mari. O que é ser comendadora? Então... Me fala se eu tiver que fazer uma reverência que eu não estou fazendo aqui. Não, na verdade, dentro da literatura, existem esses títulos mesmo. Barão, duque, príncipe, mas assim... Na vida cotidiana, no dia a dia, não tem diferença nenhuma. A grande diferença é dentro de uma hierarquia da literatura mesmo. Você cria um peso um pouco maior quando você tem esses títulos. Então, assim, antes de você escrever, já tem um peso maior o que você vai escrever pelo título que você conquistou. Isso Ou seja, te traz uma responsabilidade. Aí a hora que você pega... papel e caneta já... Exatamente, porque as pessoas elas cobram muito mais, né, de um comendador. E eu, quando eu recebi esse título, eu também fiquei assim uns 5 minutos pensando, tá, e agora? Eu faço o que agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? Vai mudar alguma coisa? Eu tenho uma rotina? E na verdade não, nesses eventos de literatura, tem uma roupa diferente... Tem, né, alguns detalhezinhos, mas na prática mesmo só aumenta a responsabilidade. Você tem que ser um pouco melhor do que quem não é comendador ainda. Bacana, a gente costuma sempre brincar aqui, né, com os convidados, que no final do dia os títulos,
as honrarias que cada um recebe e não paga conta, as contas continuam chegando. Exatamente. Então, assim, na prática não muda muita coisa, não é? Exatamente. E Mari, conta aí, quantos livros a comendadora Mariane já escreveu? Não foram poucos. Foram 8 livros lançados. 8 livros. Eu tenho 2 já na gaveta, assim, pra ir. Como eu falei, minha vida é escrever, assim. E... Que bacana. 8 livros. Eu tô sofrendo para escrever meu primeiro. Eu tô aos poucos colocando... As ideias estão... Maria, as ideias estão todas no papel. E aí agora eu tô tendo um pouco de dificuldade para... Organizar, né? Elas estão até organizadas, mas é acabar mesmo, sabe? Colocar numa linguagem, num formato que eu... Poxa, será que é assim? Será que... Porque eu não sou escritor, muito menos comendador, né? Então, você escreveu 8. Sim. E títulos? Quantos títulos? Quantos prêmios? De literatura, 14. Você sabe o nome de todos os livros, claro. Conta pra gente. Primeiro, voltando dos livros, quais os nomes? Então, o primeiro é Metamorfose em Palavras, que, assim, meu livro âncora foi o que me concedeu a maior parte dos prêmios. Tem o Platino, que foi uma coleção de 14 livros de poesias, né, antologias de poesia. Tem o Dulce Poesia, que também é uma antologia poética. Tem o Marimim, que é o primeiro romance. E tem a coletânea de crônicas, que é o que aprendi com as borboletas. Que bacana. E você falou 14 prêmios. Sim. Não vou fazer você falar 14 prêmios, Até mas fala os... vai ser difícil lembrar todos. Mas fala os principais. Tem 3 principais que você fala, poxa, esses aqui quando eu recebi, eu falei, nossa... Então, meu primeiro prêmio, eu acho que foi, assim, o mais emblemático, que eu falei assim, nossa, eu sou escritora. Porque quando eu escrevi meu primeiro livro, era muito aquela coisa... Sabe aquela realização que todo mundo sonha de andar de bicicleta, plantar uma árvore, escrever um livro? Era mais ou menos isso. Bom, escrever um livro. Eu não tinha nem a pretensão de me empenhar em vender. Não, era mais para os meus amigos, da minha família. Assim, era uma comemoração quase que interna, assim mesmo. E daí, por ter um formato inovador e algumas coisas diferenciadas, e também pela história, eu ganhei o troféu Carlos Drummond de Andrade de literatura, que é um dos maiores do país. E isso 6 meses depois do lançamento. Então, assim, me deu um baque muito grande, porque eu nem sabia que eles sabiam que eu existia. E daí, 6 meses depois, você tá numa mansão com nomes que pertencem à Academia Brasileira de Letras, você com 22 aninhos, assim, sabe, super novinha, e na edição que eu participei, eu era a única do estado de São Paulo, então teve um diferencial, e por ser a mais nova, eles deixaram por último, então, imagina, foram 18 nomes, e eu até o 10º, assim, eu tava falando, deve ter sido algum engano. Devem ter me chamado por engano. Eu acho que eles trocaram nome. Não é possível. Não, porque não me chamam, né? Então chamam tanta gente importante. Eu sou uma escritora iniciante, só tenho um livro, acabei de escrever ele, né? Nem saiu do forno ainda. Mas foi bem legal, isso pra mim foi bem significativo, que depois que eu vi toda a importância que tinha mesmo, eu falei, bom, agora eu vou ter que encarar isso e fazer bem feito. Daí logo depois, no ano seguinte, foi o troféu Cecília Meirelles, Mulheres Notáveis, que é só para escritoras, então já foi um pouco mais acirrado, né? É um prêmio nacional. Então imagina, mulheres do país inteiro, quanta gente escreve hoje? Você ser uma das 10 que tá ali,
Então, É uma das 10 mulheres notáveis. sim. Poxa, E esse título, né? Então, parabéns. traz né, uma marca muito forte. E no ano seguinte, eu recebi o Troféu Castro Alves de Excelência Literária. E daí é para excelência da obra mesmo. Eles fazem uma análise do livro em todos os aspectos. E daí premiam as melhores obras. Então, assim, esses 3, assim, para mim foram muito, muito, muito impactantes. E a Comenda também, né? Claro. O título de Comendadora de Literatura e Artes. Isso também me deixou, assim, bem feliz. Era uma coisa que eu não esperava mesmo. Imagina você, assim, perna cruzada, edredom, no sofá. Chega um e-mailzinho, você abre. Você agora é comendadora, parabéns. Uma coisa assim. Que demais. Eu Não esperava. Não, eu fiquei uns 5 minutos pra entender mesmo. Tá, o que é isso? Então, né? Igual a pergunta que eu te fiz, né? O que é essa? Exatamente, o que é isso? Eu sabia que existia alguns títulos, mas eu não conhecia esse em específico, porque eu conhecia outras pessoas na literatura mesmo, que era Andu, que era Barão, então eu já sabia que tinha uns negócios assim. Mas eu nunca imaginei ganhar um título desse, e eu nem sabia o que teria que fazer pra ganhar, não sei o que eu fiz pra ganhar. Bacana. E foi exatamente nesse momento, assim, uma coisa extremamente inesperada. Você tá assim no WhatsApp e chega um e-mail. Mas foi bem legal também, foi muito bonito. E Mari, você tem ideia quantos livros você já vendeu, né? Quantos exemplares já vendeu de todos esses? De todos eu não tenho noção. O Metamorfose foi uma tiragem de 3.000 exemplares, a gente esgotou. Esse eu sei, porque muita gente ainda pede, assim, e não, peraí, a gente tem que fazer uma outra edição, porque esgotou a primeira, mas, assim, de todos eu não tenho noção. É só do primeiro 3.000 e, pelo visto, em pouco tempo, né? Sim, então, eu comecei a escrever, eu lancei meu primeiro livro em 2015. Então, faz muito pouco tempo, né? Sim. Muito, muito pouco tempo. E hoje, qual que é a sua motivação hoje? Então, a minha motivação é perceber que eu faço diferença na vida das pessoas, sabe? Que a minha existência, de alguma forma, traz vida para outra pessoa, traz significado para outra pessoa, motiva outra pessoa. Então, assim, meu motivo, assim, minha energia de abrir os olhos todos os dias é pensando nisso, sabe? Eu acho que ainda tem alguém que precisa me ouvir ou que tá olhando pra mim, tá esperando alguma coisa de mim. Então eu acordo com esse gás, assim. Bom, eu preciso frutificar alguma coisa boa, porque tem alguém me olhando, tem alguém esperando alguma coisa de mim, tem alguém esperando meu próximo passo. E a gente falou muito do amor à vida, das motivações, das conquistas, mas toda jornada tem dificuldades e a sua foi quase final, porque infelizmente isso também é uma das coisas que a gente precisa falar muito aqui do quanto as pessoas precisam se conectar com o seu potencial, se conectar com o que é a sua alma, os seus valores, né? Não importa o que as pessoas falam lá fora, então se conhecer isso, se amar, não importa como você seja, qual a sua orientação sexual, cor da sua pele, nada que te diferencie, que você não né? Que alguém critique, né? Porque infelizmente hoje as pessoas julgam e criticam muito, a gente fala muito disso, né? E isso começou com uma tragédia, né? E graças a Deus você está aqui, né? Senão a gente não estaria tendo essa conversa. Sim. E é uma das coisas que a gente busca até aqui, né? A motivação da alegria de viver
e não cometer algo contra a própria vida. É mais ou menos isso? Sim, exatamente. Na verdade, nada disso teria acontecido na minha vida se não fosse essa tragédia. A Bíblia fala que Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. E na minha vida foi extremamente, exatamente isso. Maldição em bênção. O que era para ser o meu final se transformou, assim, nas maiores realizações da minha vida. Em realizações que eu nunca poderia imaginar. Eu tentei suicídio alguns anos atrás, em 2012. E eu tive consequências muito sérias. Muito sérias. Eu quase morri mesmo. Eu precisei fazer 47 cirurgias ao longo desses anos, né, que eu continuo em tratamento. Tenho sequelas irreversíveis. E em 2012, assim que eu saí do coma, que eu consegui lembrar mais ou menos o que tinha acontecido, o que eu tinha feito, a primeira coisa que eu percebi é que eu estava sem voz. Eu estava entubada, então precisei usar traqueostomia, a voz não sai. E daí eu pedi um papel para dizer o que eu queria dizer, porque eu não tinha voz. E quando eu disse pelo papel, eu entendi que aquela seria a minha forma de dizer. Que aquela seria a minha forma de me expressar, de pedir perdão, de recomeçar, de dizer me arrependo, já que eu não tinha a voz física ali para estar dizendo. E foi através de bilhetes mesmo que eu comecei a escrever, e daí trouxe tudo de volta. A paixão da adolescência, a paixão dos livros na infância, toda aquela carga que eu tinha, né, aquela bagagem que você vai trazendo da vida ao longo dos anos. E eu fui usando aquilo para me motivar. Eu criei um diário de bordo, porque eu tinha certeza que iria passar. Em algum momento iria passar. Essa é a frase da minha vida. Isso também vai passar. Sabe? Eu penso nisso quando eu ganho um prêmio, eu penso nisso quando eu tô indo para um centro cirúrgico, eu penso nisso quando a minha família janta e eu não posso jantar. Eu penso nisso. Isso também vai passar. E o que me motivou a escrever foi essa necessidade de dizer. Porque eu precisava dizer, né? E eu não tinha como dizer de outra forma. E graças a Deus foi essa forma de escrever, porque foi o que ressignificou a minha vida. Impressionante. E eu acredito muito, né? Graças a Deus não deu certo. Graças a Deus você está aqui para contar essa história. Muitos outros acabam não tendo essa segunda chance. E isso é uma das coisas que eu busco inspirar para que não aconteça. Para que mostrar, né, na jornada da vitória que altos e baixos, né, momentos, todos passam. É importante a gente se manter equilibrado, não entrar nem na adrenalina, na euforia do alto, nem na depressão, na dificuldade. E uma das coisas que eu critico um pouco, né, nas campanhas todas de prevenção, e posso até ser criticado, não importa se é o que eu penso, campanhas contra tabagismo, que é uma forma de se matar aos poucos, é sempre pela razão, é sempre por você não pode fumar ou não deveria estar fumando porque acontece isso, isso e isso. E uma decisão, tanto para quem fuma, é emocional, né? Tá atrelado acender o cigarro está atrelado a uma emoção. E também cometer um ato tão radical quanto buscar tentar tirar a própria vida, não é uma razão, você não está pensando no que vai acontecer, é uma emoção, é se sentir sozinho. Faz sentido isso que eu estou falando? Não, totalmente. Na verdade, eu sempre falo isso quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou falar a respeito, que eu creio muito nisso. Comigo foi assim.
que todo suicida, ou praticamente todo suicida, não quer se matar, ele quer matar a dor, ele quer matar aquele problema, ele quer matar aquele momento. Ele quer extinguir aquilo que está causando dor. E ele acaba achando que, não vivendo mais, ele não vai viver mais aquilo. Mas, na verdade, não era a primeira, né, a primeira intenção, o primeiro pensamento, a vontade principal, a vontade real. Né? E, às vezes, como eu estava te dizendo, um bate-papo já muda isso. Por isso que é muito diferente quando eu vou falar a respeito disso. É diferente quando eu passo estatísticas. Olha, está aumentando em todo mundo. Olha, no Brasil tem tantos isso. E eu dizer, olha, eu sentia isso. Eu senti isso. Eu fiz isso. Eu mudei por isso. Né? E Mari, eu quero até fazer um desafio para quem está assistindo. Quem está assistindo, ouvindo até agora, comenta. A vida é maravilhosa. Né? Porque a vida é maravilhosa. É ou não é? Sim. E essa dor, e muitas vezes as pessoas devem se sentir sozinhas. Sim. Então, que também tenha... e aí, no final, até vou pedir para você deixar o seu contato, para entrar em contato, para trocar uma ideia. Como você falou, às vezes um papo, né, de expor o que está sentindo, o que está sofrendo, pode ser totalmente transformador. Sim. E aí você tem um caso de que você estava dando uma palestra e uma pessoa apareceu. Conta isso pra gente, por favor. Então, foi super, assim, diferente pra mim, bem impactante também. Eu tinha acabado de sair do hospital, assim, numa das inúmeras cirurgias que eu tive. Eu tinha acabado de sair do hospital e eu fui convidada para estar indo numa igreja, num culto de jovens, para estar falando com jovens. E é daquelas igrejas pentecostais, sabe? De crentes muito alegres, e que gritam, pulam, sapateiam, batem pandeiro e tudo. E eu tenho esse jeito, né? Mais comedido, eu falo baixo e tudo. E daí o culto todo foi aquela euforia, todo mundo cantando e batendo palma, muita música. E daí na hora da palavra, vai eu. Eu falo ainda mais baixo, porque imagina uma pessoa recém-saída de uma cirurgia, então tá debilitada também, né? E então eu tava falando um pouquinho mais baixo ainda. E daí tinha um rapaz passando pela porta da igreja. Era num bairro novo, então tinha muitos terrenos vazios. E a igreja tava meio que isolada, assim, e terrenos vazios em volta. E um rapaz passando pela frente da igreja. E por algum motivo ele parou. E eu continuei falando. E ele parou lá na porta da igreja e ficou. Eu continuei falando, contei tudo. No final, quando eu tava terminando, ele veio até onde eu estava e jogou um monte de corda, assim, nos meus pés. E eu fiquei sem entender. E eu não sabia se eu continuava falando, se eu parava pra falar com ele. E daí ele pediu o microfone. Ele pediu literalmente o microfone. E ele falou assim, olha, eu tava indo aqui no terreno ao lado me matar. Essas cordas eram pra me enforcar na árvore. Porque eu tô ameaçada de morte. Então eu não aguento mais viver assim, eu sou viciada em drogas. E contou lá as tragédias dele. E falou que ele estava indo se enforcar naquele momento. E ele passa o caminho pro terreno, era a porta da igreja. E ele passando pela porta da igreja, ele se estranhou, porque sempre tem muito barulho, muita gritaria. E tinha alguém falando muito baixo. E isso chamou a atenção, o falar baixo. E daí ele parou para ouvir o que a pessoa estava falando. E eu contei a minha história. E contei como que eu consegui dar ressignificado à minha história. E continuar vivendo e amando viver, mesmo com todas as dificuldades e debilidades que eu conquistei através do ato impensado. E daí ele falou assim, não, se você consegue viver assim, eu também consigo viver da minha forma, né? Então isso para mim foi também muito significativo,
Porque eu falei assim, olha, se eu não falasse nunca mais sobre isso, se eu, a partir de hoje, voltasse à minha vida administrativa e não falasse mais sobre isso, já tinha valido a pena. Porque uma pessoa desistiu de fazer o que fazer. Maravilhoso. E a sua vida transforma outras e transformou a sua própria realidade, a sua própria mentalidade, que você estava contando que a sua última cirurgia, você fez 47. A 47ª cirurgia, a expectativa de pós-cirúrgico era de 6 meses, é isso? Sim. E foram quantos? 10 dias. Ou seja, a vontade, o amor pela vida e de acreditar que vai ficar boa, de 6 meses virou 10 dias. Sim, os médicos ficavam impressionados, porque foi uma cirurgia grande, mas eu tinha que fazer uns exercícios de fisioterapia para, né, trombose, essas coisas, tinha que andar. E eles viam que, mesmo com dor, eu queria levantar da cama. Eu precisava fazer fisioterapia uma vez, eu queria repetir os exercícios mais. Então, essa coisa, essa vontade, os meus pais falam, eu tomo remédios muito fortes pra dor, né? E os meus pais falam, eu nunca vi ela reclamando de dor. Eu nunca vi ela chorando assim, porque às vezes internamente ou através das palavras eu choro por não fazer uma refeição ou por ter algum impedimento, querer fazer alguma coisa que hoje eu não posso mais. Mas isso de forma nenhuma me paralisa, sabe? De forma nenhuma me impede de olhar para um todo e agradecer como você faz, né? Assim, apesar disso, além de tudo isso, né? Ser grata. Um recado que eu gostaria muito de dar é que você não está sozinho, você não está sozinha. Tem sempre alguém do lado. Sei que por mais difícil que pareça, se você se der a oportunidade, né, de olhar, vai ter uma porta, vai ter alguém. Então busque isso, dê a mão, né, busque essa ajuda, peça ajuda. E se eu puder, Mari, se você puder, aliás, dar o seu contato aí para que Sim. as pessoas se conectem com você. Isso é uma das coisas que eu sempre peço para as nossas convidadas e convidados, a dizer qual a forma mais fácil de se contatar, de entrar em contato com você, de se conectar e quem sabe numa mensagem a gente ajude a pessoas que se sintam sozinhas a esse ponto. Então, meu Insta é escritora, _Mariane, _Helena, com H. No Facebook você me encontra através do nome dos meus livros, então Metamorfose em Palavras, conecta lá na minha página. O Mar em Mim, que é o livro que eu lancei na semana passada, também conecta a minha página pessoal. Tem um site? Tem meu blog, que é www.metamorfoseempalavras.blogspot.com.br, que é o mais atuante, assim, que eu costumo dizer que a minha metamorfose continua. Então, eu sempre vou mostrando as mudanças, o que está mudando, o que está acontecendo, o que está vindo de bom. Muito bom. E você entra em contato, se conecta com esses conteúdos para inspirar, para se conectar mesmo, né? Que tem muitos conteúdos. E se eu puder, infelizmente, a gente acabar esse papo com você deixando um recado aí para as nossas fãs, para compartilhar essa sua alegria de viver, essa sua transformação, fica à vontade. Então, eu gostaria de falar com vocês. Primeira coisa, a esperança acima de tudo. Dizem que ela é a última que morre. Eu não acredito que ela morra. Ela sempre vai ter um galinho, um raminho, um sinalzinho de esperança em algum lugar. Pode procurar que você vai encontrar. Eu acho que a esperança tem que ser o que nos move, né? De que isso vai, como eu disse, que isso vai passar, né? Que vai melhorar, que as coisas vão mudar, né? Nada permanece
pleno, né? Igual o tempo todo. A gente tem esses altos e baixos, a gente precisa conviver com eles, né? Mas sempre com essa expectativa. Se hoje está mais baixo, vai melhorar, vai pra cima, né? Eu quero deixar também, mostrar aqui o meu novo livro. É meu primeiro romance, né? Eu sou poetisa, já escrevo poesia, então imagina a dificuldade para escrever um romance, porque tudo que você escreve vira poesia, né? Tudo que você escreve já tem verso, já tem rima, mas é um romance muito poético também. Conta sobre os amores da minha vida, que tem a história minha com meu avô, mas é uma metáfora, então você vai entender no final do livro. É tudo em metáfora, mas é a história dos meus amores. E é isso. Deixei os meus contatos. Quem quiser entrar em contato para palestra, para oficina literária, para uma tarde com o escritor, pode entrar em contato nesses canais que eu passei. E é isso, eu agradeço muito, Juliano. Esse livro sobre os amores da vida, acho que isso representa muito não só a história da Mari, mas também o nosso propósito aqui na Jornada da Vitória, que é te inspirar, você encontrar os seus amores, o que de fato eu sempre falo, que faz seus olhos brilharem, que faz sua alma se encantar, se iluminar. E é um grande prazer poder estar aqui, como eu falei, graças a Deus a Mari está aqui para contar essa história e para juntos levar isso para você, essa mensagem de esperança, essa mensagem de união, essa mensagem que ninguém está sozinho, ninguém, por mais que às vezes a gente se sinta no fundo do poço, sozinha, sozinho, ninguém está sozinho, tem sempre alguém ao lado, é só pedir ajuda, é só estender a mão que aparece. Então, Mari, muito obrigado por você vir aqui, compartilhar com a gente sua jornada, suas dificuldades, suas alegrias, seu amor pela vida. Muito obrigado. Eu agradeço. Sempre importante agradecer também os nossos parceiros. Esse programa foi gravado aqui nos estúdios do Inovabra Habitat. Um agradecimento super especial para você por fazer parte dessa jornada. Já sabe que eu colaboro com grandes pessoas como a Mariane para juntos te inspirar. No meu Instagram eu sorteio várias coisas muito bacanas, como uma ligação de mentoria comigo e com minhas convidadas e com meus convidados, por exemplo. Aliás, Mari, topa participar de uma ligação e bater um papo com quem for sorteada? Claro, sim. Boa, legal. A cada semana uma pessoa é sorteada. Para participar é só acompanhar o meu Instagram, que é lá onde eu posto todas as instruções. Se conecta comigo pelo meu Instagram, se inscreve aqui no canal, se é que ainda não se inscreveu, né? Pô, já demorou. Clica no sininho para receber todas as notificações e acompanha meus podcasts na sua plataforma favorita. Esse programa é para você, é para te inspirar. Que Deus abençoe a sua jornada da vitória.